Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado 31 de agosto de 2024, sejam todos bem-vindos. Agosto está terminando, que mês difícil, não é não? Pois é, mas pode ser que setembro seja ainda pior. Lá nos Estados Unidos, pessoas dos dois lados do espectro político estão dizendo que é bem possível que Donald Trump seja preso. No dia 18 de setembro, que cairá numa quarta-feira, Donald Trump receberá a sentença de um julgamento muito estranho ocorrido no estado de Nova York, onde juízes e procuradores faziam de tudo para impedir a defesa do loirão, incriminá-lo por coisas como suborno, tirou dinheiro do Caixa 2 para alimentar uma amante e por aí vai. Bem, todo mundo sabe o que aconteceu. Agora, dia 18, então, sairá a sentença. E o que se está dizendo nos Estados Unidos é o seguinte, prestem atenção. Donald Trump poderá ser preso, mas não pela polícia, porque não teria como enfrentar a fúria dos defensores de Donald Trump, e sim pelas Forças Armadas. O Pentágono poderia prender Donald Trump depois da sentença, claro. Teoria da conspiração? Pode ser, pero talvez no mucho. Dia desses alguém comentou aqui num dos meus vídeos da semana passada que Donald Trump é uma última esperança, por exemplo, para que o Brasil, entre outros países, volte aos trilhos da normalidade. Para muitos conservadores, Donald Trump é o último fio de esperança, sim, porque outros atores políticos, também conservadores, não teriam, claro, a força de um presidente norte-americano no poder. E aí, aí é uma questão, então, de torcer para que ele vença o pleito nas urnas. O problema é que lá nos Estados Unidos, a cada dia que passa, surgem novos problemas para enfraquecer esse fio de esperança. O último é esse. Parece, ao que tudo indica, estão preparando uma prisão para o loirão. Que rima ruim, não é? Pois é, vejam só. Notícia importante, quer dizer, não é exatamente uma notícia, é uma informação a respeito de um pensamento recorrente hoje na ala mais ligada a Donald Trump dentro do Partido Republicano. Laura Loomer, essa senhora que aparece na tela, uma fervorosa defensora de Donald Trump, uma republicana da Flórida, tuitou ontem, sexta-feira, citando uma fonte não identificada, que os sindicatos da polícia de Nova York estão planejando um dia de ausência por doença. Prestem atenção. O sindicato das polícias de Nova York estão planejando um dia de ausência total por motivo de doença, ou seja, a polícia ficaria, digamos, ausente no dia da sentença de Donald Trump. Isso seria em massa, segundo Laura Loomer, após, claro, a sentença de Donald Trump, que evidentemente levará muita gente, muito apoiador de Trump às ruas de Nova York. Ela também alegou, mais uma vez aqui sem dar a prova, que a Guarda Nacional do Estado de Nova York está posicionando guardas em todos os hotéis ao redor do Tribunal de Nova York em antecipação à possível custódia de Trump. Entenderam? A polícia, segundo ela, sairá de cena, mas já está havendo uma movimentação forte das forças militares, como a Guarda Nacional. O Exército, então, parece, segundo Laura Loomer, estaria entrando em cena. Outro informativo praticamente diz a mesma coisa. A defensora ferrenha de Donald Trump, Laura Loomer, citou uma fonte na sexta-feira para tuitar que os sindicatos da polícia de Nova York estão planejando fazer um dia de ausência por doença.
A sentença do ex-presidente Donald Trump muitos esperam, será condenatória. Laura Loomer alegou que a Guarda Nacional do Estado de Nova York está colocando policiais ou militares em hotéis ao redor do tribunal, pois eles esperam que Trump seja levado sob custódia. Isso acontece enquanto os advogados de Trump, antes de sua sentença no caso de suborno, estão tentando mover o caso criminal para o Tribunal Federal, que já deveria ter sido feito desde o começo. Mas, enfim, essa é a informação, então, que está causando muita preocupação para os lados dos republicanos. Agora, vejam que interessante. Isso pode ser colocado, claro, totalmente dentro da caixinha teoria da conspiração, mas tem uma notícia aqui que faz, digamos assim, muito sentido ou muito eco na caixinha da teoria da conspiração. Essa foi publicada pelo Yahoo News. Diz o seguinte, prestem atenção, matéria de ontem. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, aprovou uma solicitação para fornecer ao serviço secreto capacidades adicionais de apoio militar para candidatos presidenciais e vice-presidenciais para a próxima eleição, disseram o Pentágono e o Serviço Secreto separadamente na quinta-feira. A porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, não forneceu detalhes sobre o tipo de apoio que seria fornecido, mas disse que Lloyd Austin havia orientado o Comando Norte dos Estados Unidos a planejar e fornecer apoio ao serviço secreto em vários locais durante a eleição. Um porta-voz do serviço secreto disse mais tarde que o serviço secreto reforçou suas operações de proteção após o comício do candidato presidencial republicano Donald Trump na Pensilvânia em 13 de julho, no qual o ex-presidente foi baleado e sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Abre aspas. Como parte do esforço, o Departamento de Defesa está fornecendo ao Serviço Secreto dos Estados Unidos assistência adicional, incluindo logística, transporte e comunicações durante a temporada de campanha. Não é só para o dia da eleição, não. É durante a temporada de campanha, segundo a qual, ou melhor, pelo menos segundo a agenda de Donald Trump, ainda, certamente, haverá mais comícios. A segurança do comício de Trump em Butler, na Pensilvânia, foi investigada devido a preocupações sobre como o suspeito conseguiu acessar um telhado próximo com uma linha de visão direta para onde Trump estava falando. Portanto, o serviço secreto, por conta de tudo que aconteceu lá na Pensilvânia, se disse envergonhado pela falha de segurança ao seu chefe, pelo menos aquele que estava no palanque, a Donald Trump. E, portanto, as coisas mudarão. Agora o serviço secreto e forças militares serão obrigadas a dar apoio aos dois candidatos nos futuros prováveis comícios. Bem, é claro que muita gente está fazendo um link aí com a primeira notícia, aquela informação de que Laura Loomer, segundo suas fontes, prevê uma prisão de Donald Trump agora no próximo mês, que já está quase começando. Então, isso quer dizer o seguinte: se Donald Trump não puder contar com o apoio policial, ele só poderá contar, claro, com o apoio militar. Então já está se planejando a retirada dos policiais e a sua segurança, entre muitas aspas, com gente do Pentágono. Gente do Pentágono teria capacidade, teria força suficiente para impedir qualquer manifestação de apoio ou de resistência à prisão de Donald Trump. É o que estão dizendo os Sherlock Holmes de plantão. O que faz muito sentido, claro, há muita lógica aí. É claro que você dirá, mas é tudo teoria da conspiração. Sim, é teoria da conspiração, mas se alguém dissesse no começo do ano que Donald Trump levaria um tiro e só não morreria por milagre, o tiro passaria ali, riscando sua orelha, também seria considerado, claro,
um teórico da conspiração, não é não? Pois é, são tempos muito bicudos, não dá para duvidar de muita coisa, não. Bem, eu tenho outra informação aqui, essa no cenário geopolítico, cenário de guerra, a tensão aumenta entre Rússia e Ucrânia. Isso porque a Ucrânia realizou um ataque com foguetes na cidade russa de Belgorod ontem. O ataque ucraniano matou pelo menos 4 civis e feriu mais 12 e causou grandes danos à infraestrutura civil de Belgorod. Detalhe: a cidade de Belgorod é completamente civil, não há bases militares, aeroportos, armazéns ou outras instalações. Portanto, foi, claro, podemos concluir aqui, um ataque projetado contra civis. Hal Turner aqui comentou isso, ele disse que esse ataque ocorreu depois que começaram a surgir relatos nos Estados Unidos, afirmando, porém esses relatos ainda não foram verificados, afirmando que os Estados Unidos, o governo americano, concedeu permissão para a Ucrânia atacar o interior da Rússia com armas fornecidas pelo governo. Um sistema de armas que está sendo especificado, mencionado em relatórios, é o HIMARS, mísseis de longo alcance, ataque MS. Essas armas, em particular, diz Turner, requerem orientação de voo de satélites militares norte-americanos. Portanto, se elas foram usadas, é porque os americanos não só autorizaram, mas também deram toda a orientação a essas armas via satélite. O que, evidentemente, colocaria os Estados Unidos diretamente no conflito contra a Rússia. Bem, a Itália foi fez uma crítica a esse ataque a Belgorod. A Itália se opôs veementemente aos ataques da Rússia ao território russo, usando armas da OTAN ou dos Estados Unidos. A Itália mantém firmemente que as armas fornecidas à Ucrânia só podem ser usadas para defesa em seu próprio território. A declaração, a repreensão, melhor dizendo, foi feita pelo ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, durante uma reunião em Bruxelas. Porém, não só a Itália, a Eslováquia e a Ucrânia também se opõem. Esses dois países se recusam a aprovar os ataques da Ucrânia à Rússia com armas ocidentais. Bem, em relação à Itália, a alegação da Itália é a seguinte: a Ucrânia foi invadida e tem total direito de repelir os invasores. Portanto, a Ucrânia, segundo a Itália, deve se concentrar nesta reação, retirar os invasores, depois se reorganizar e, se for o caso, então, entrar num conflito maior com a Rússia. Mas, nesse momento, todas as atenções devem se voltar para o próprio território invadido. Que sentido tem, por exemplo, ter sido invadido e atacar lugares outros antes de se preocupar com os invasores, não é? Primeiro, claro, pela lógica, é preciso limpar o terreno para então futuramente ou se estabelecer um acordo de paz com indenizações e tudo mais, ou então aí uma guerra maior, nesse caso fronteira limpa, então os dois países entrariam numa espécie de conflito, um conflito, digamos, de território contra território. É uma lógica, claro. A Itália se opõe também porque as consequências, nesse caso, podem colocar todos os países da OTAN em perigo, já que a Ucrânia, ao invés de limpar o seu território, está usando armas desses países para que eles sejam alvos, evidentemente, da Rússia. Faz todo o sentido aí, então, a observação do governo italiano. Primeiro limpem a casa, né? Depois se preocupem com ataques às cidades russas. E esse ataque é interessante porque, mais uma vez, como na região de Kursk, agora um ataque em áreas que não são protegidas pelo exército russo, não são áreas consideradas alvos militares. Então, claro, os russos estão dizendo que isso é mais um ato terrorista.
Muito bem, eu vou ficando por aqui, mas antes de me despedir, não quero pedir like, nem que você se inscreva ou torne-se membro. Quero hoje pedir a sua oração. Eu estou com alguns problemas de saúde, inclusive, e gostaria muito de contar com as suas preces. A oração, dizia Rafael Arango, um místico, quase um profeta colombiano, que a oração move a mão daquele que tudo pode mover. Saudoso Rafael Arango, falecido no começo deste ano. Então, se você puder rezar por mim, eu te agradeço imensamente e rezarei por você. Até amanhã, se Deus quiser.